Seu filho anda mentindo, você pegou o seu filho na mentira, você pergunta uma coisa, ele responde outra, você está ficando preocupado com isso? Isso não é normal. Então fica comigo que eu vou te contar uma verdade. Por que o seu filho mente quando ele está com intenção de mentir? Primeiro, imagina que você tem uma filha que está brincando lá de comida de mentirinha. Existe comida ali? Não. É uma imaginação. Você precisa deixar isso claro. Não é uma comida de mentirinha. É uma comida da nossa imaginação. Tire a palavra mentira de tudo que for imaginação. E tem que entender que a imaginação é legal. É legal você brincar com seus pensamentos, você poder viajar, você poder, sabe, imaginar faz bem. Agora, quando você pega da imaginação e quer transformar aquilo numa situação para enganar outras pessoas, aquela imaginação se transformou numa mentirinha. Isso é ruim. Então vamos lá. Quando que o seu filho começa a mentir para você? Provavelmente porque ele tem medo da sua reação. Aqueles pais que são muito autoritários, que por qualquer coisa já aumentam o tom de voz, que colocam penalidades enormes, castigos e tudo mais, a criança não quer passar por aquilo. Então ela acha melhor mentir. Agora, se você é um pai e uma mãe que viu que o filho fez algo errado e ao invés de explodir e de xingar e de castigar e por aí vai, você é a pessoa que senta e fala: filho, isso que você fez está errado, porque isso causa um malefício assim, você vai deixar a pessoa assim, sei lá qual foi o motivo, mas você senta e conversa, a criança não fica mais com medo da sua reação e ele para de mentir, porque a mentira naquele momento foi utilizada como uma forma de se proteger. Entende? Inclusive, se ele errar e você pegar que ele errou e mentiu, aí você fala: olha só, você errou porque você foi lá e quebrou alguma coisa. E aí você errou mais uma vez porque você não me contou que você quebrou. Ou quando eu perguntei, você disse que não. Então você está tendo 2 erros numa mesma ação. Isso é ruim. Isso quebra a confiança. Você pode, às vezes, perder um amigo por conta disso, porque a pessoa não vai mais confiar em você. A confiança é algo tão difícil, demora tanto tempo para conquistar. E em uma mentira, para você ver o poder que tem a mentira, meu filho, uma mentira faz com que um relacionamento de anos quebre. Como eu sei que você não sabia disso, fique tranquilo. O nosso relacionamento está mais forte do que nunca. E eu te amo e eu te entendo. Eu estou te ensinando que a mentira só traz consequências negativas. Não minta, meu filho. Outra coisa, se você errou, tá tudo bem. Todo mundo, mesmo querendo acertar, a gente erra. Você não, o que vale é a intenção. Você quis errar, você quis ir lá e prejudicar, você quis ir lá e fazer algo errado. Mesmo se algum dia você quiser fazer algo errado, depois vá lá e assuma o seu erro. Fala: eu estava descontrolado, eu estava nervoso, eu estava com raiva, e eu fui lá e fiz mesmo com vontade, mas é porque eu estava emocionalmente abalado. Então, mesmo quando a gente quer fazer algo errado, normalmente é porque a gente não tem a consciência daquilo, porque a gente está abalado emocionalmente. Então, tudo isso você precisa explicar para o seu filho. E que a mentira mais cedo ou mais tarde, uma hora, virá à tona. E se ninguém descobrir, às vezes é até pior, porque você vai levar aquela mentira para você, dentro de você, como um segredo para a vida toda. E ela vai te fazer mal, tá? Então, tire a mentira da vida do seu filho. Mas tem que partir dele querer fazer isso. E para você fazer com que ele queira fazer isso, você precisa mostrar as consequências que a mentira traz. Todos os malefícios. Então, converse, tenha bastante diálogo, gere a visualização, crie cenas que ele possa imaginar. Imagina a criança que foi lá, mentiu para o pai, tal. Mostre historinhas. Lembra, utilize as historinhas nessa hora, porque as histórias geram ainda mais eficácia do que simplesmente você explicar. E consegue se visualizar naquela historinha e entender que realmente a mentira não fez bem. Você pode contar uma história de felicidade que aí entrou a mentirinha no meio da história e por conta daquilo causou um monte de problemas. Pronto, ele não vai querer repetir essa história, correto? Então, converse com seu filho. E quando ele errar, ao invés de você ser muito autoritário ou ameaçar ou coisa assim, procure não fazer isso. Porque senão o seu filho muitas vezes, por
receio da sua atitude, por não querer te ver bravo, não querer te ver triste, magoado, ele vai acabar mentindo para se proteger, às vezes até para te proteger, tudo bem? Então, muito do que os nossos filhos mentem é porque não sentem confiança nos pais em poder compartilhar a verdade. Uma outra coisa, né, senhores pais, às vezes a criança ela é muito imediatista, né? Nós já somos, imagina a criança que tem muito mais aflorado esse desejo por alguma coisa, essa falta de paciência. Então, muitas vezes também a criança vai mentir para conquistar algo. Muitas vezes, vamos dar um exemplo, ela quer conquistar um novo amigo e ela não tem autoestima o suficiente, então ela começa a mentir que ela faz isso, que ela faz aquilo. Não é verdade? Então, o que a gente precisa fazer nessa hora? Trabalhar mais a autoestima do nosso filho. Talvez ela minta para conquistar alguma coisa, ela vai começar a dizer que precisa daquele negócio porque ele viu que o professor pediu, tal. Na verdade é porque você não cedeu, você não entregou e ele começa a usar de artifício para conquistar alguma coisa. Então, cabe sempre a você pesquisar se o que o seu filho está falando tem realmente nexo e se não tiver, senta e conversa. Para que se ele conseguir de uma forma mentirosa alguma coisa, o que ele vai entender? Quando eu minto, eu acelero o processo. E isso é ruim. Porque muitas vezes também a mentira, vamos dizer, ele tinha uma necessidade daquilo, só que não era tão grande. Então o que ele faz? Ele dá uma aumentada naquilo. Ou seja, ele só mentiu um pouquinho, ele só exagerou. Exagerar também é mentir. Então, começa muitas vezes dessa forma também. Ele não precisava tanto, mas dele, nossa, já porque todo mundo tem, porque meu professor pediu, porque o diretor... Ele começa a aumentar aquilo para fazer com que você dê aquilo a ele. Só que isso é uma forma de mentir também. Exagerar é mentir. Então, pesquise e explique para o seu filho. Tudo bem? Ele vai começando a criar hábito de mentir, vai ficando bom naquilo e quando vê, se torna realmente um hábito dele mentir, exagerar para qualquer coisa, para ter as coisas, e isso não é legal. Uma hora vai ser ruim, uma hora vai vir o resultado que não é nem um pouco positivo, você sabe muito bem disso. E o seu filho precisa entender que tem formas de conquistar as coisas, que não é através da mentira. Inclusive nesse vídeo aqui, vou deixar aqui no card, eu falo como colocar metas para o seu filho. É uma forma maravilhosa de você explicar para ele como conquistar as coisas, sem usar de trapaças e mentiras. Uma outra coisa muito importante é sempre a tua atitude. O seu filho te copia. Se o seu filho mente, pensa se você não mente. Às vezes você chegou com seu filho atrasado em algum compromisso, vocês saíram atrasados, chegaram e falaram, peguei trânsito. Você acabou de mentir na frente do seu filho. Ou na hora do joguinho, sabe aquele joguinho de carta lá no dia chuvoso, comendo uma pipoquinha, aí você vai no meio do jogo e pega uma carta, e acha engraçado que você ganhou porque você deu uma roubadinha. Caramba, meu pai pegou, é uma mentira. Aí ainda você vai lá dá risada. Então olha, então se meu pai fez, ele deu risada, então é normal, então na próxima vez que eu for jogar com meus amigos eu vou fazer isso também. Então você está criando autoridade, vá lá, permissão, pode roubar no joguinho, pode mentir aqui, pode criar ali, porque você muitas vezes faz isso de forma ainda divertida e depois você quer que o seu filho ande certo na linha e tal, mas você dá brecha. Então, cuide sempre com os teus atos. Não minta, não exagere, né? Se alguém chegou na tua casa para te visitar, jamais fale, diz que eu não estou em casa. Não conta para sua mãe isso aqui. Se alguém perguntar, fala que eu não tenho. São nos pequenos atos que você deixa seu filho criar a mentira. Aí você fala, nossa, é verdade. Pois é. Você nem deve lembrar se você já fez alguma coisa ou outra dessa forma, porque é natural. Mas se você fez, você deu ali a autorização. Papai mente, mamãe mente. Então, filho, se a gente mente, pode mentir também. Como é que você vai corrigir alguma coisa que você mesmo faz? Difícil, né? Então, mais do que nunca, precisamos cuidar dos nossos atos. No Família Faixa Preta, que é o método que eu ensino os pais a serem pais melhores e terem filhos melhores e blindados emocionalmente, com atitudes maravilhosas, todos eles me disseram a mesma coisa. Eu precisei mudar algumas atitudes para que meus filhos mudassem também. Alguns hábitos
Pais que eram muito autoritários, pais que eram muito permissivos, pais que tinham dificuldade em dizer não, porque achavam que o filho não ia mais amar, pais que super protegiam, pais, enfim. E aí os filhos melhoraram quando esses pais mudaram essas atitudes. E aí eu te pergunto, será que às vezes você também não está pecando em algum lugar? Em alguma coisinha que está te faltando, alguma informação? Ou alguma coisa você está fazendo de uma forma que não está trazendo o melhor resultado? Talvez você esteja muito cansada, muito estressada, perdendo o teu sono, perdendo o teu lazer. E era isso que você queria nessa maternidade, nessa paternidade? Provavelmente não, né? Você queria curtir o seu filho e não passar por esses estresses. Então, se você quer realmente isso, clique no link que está aqui no comentário desse vídeo e venha fazer parte do Método Faixa Preta. Você tem 7 dias para experimentar e 1 ano de acesso a aulas gravadas para você fazer aí na sua casa sobre vários temas para transformar o seu filho num campeão e você ter uma vida muito mais tranquila e aproveitar muito mais a infância do seu filho. Aproveite, porque ainda dá tempo de transformar a vida do seu filho. Quanto mais o tempo passa, mais difícil é. Então evite arrependimentos e venha fazer parte do nosso Método Família Faixa Preta. Você gostou desse vídeo? Então aproveite também e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Assim você vai ajudar outras pessoas. E também curta esse vídeo. Assim o YouTube também vai entregar para mais pessoas, porque vai ver que é um vídeo legal, que as pessoas estão gostando. Aproveite também para se inscrever no canal, fazer parte da nossa comunidade e também ativar o sininho, para que toda vez que a gente colocar um vídeo novo aqui, você ser notificado e não ficar de fora. Te vejo no Família Faixa Preta.